Ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele toda a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, juízos e seus caminhos, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Só a ele toda a glória,
a Ele a glória. Só a Ele toda a glória, a Ele a glória para sempre, a Ele a glória para sempre. Amém. Pai Santo, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome para a honra e glória de tudo aquilo que tu és, Senhor, tudo aquilo que tu representas, Senhor. Aleluia, aleluia. Nessa tarde nós te damos as boas-vindas sobre este lugar. Te damos as boas-vindas onde houver um homem e uma mulher com um coração contrito e arrependido. Um coração que clama pela tua palavra, um coração que clama pela tua presença. Que verdadeiramente possas te manifestar. Aqueles que têm clamado e buscado tua face, Senhor. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa A Igreja em Casa. A Igreja em Casa, onde nós nos debruçamos e derramamos aquilo que o Senhor tem posto nos nossos corações e que certamente é o clamor daqueles que clamam e esperam diante de Deus por uma palavra, por uma mensagem do Senhor. Aleluia, aleluia. Não se esqueça de seguir a nossa página www.artefe.org. Baixe o nosso aplicativo pela página, pode baixar o aplicativo, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos também no YouTube, Artefe. Faça parte, seja participante. Acima de tudo, faça espaço para que o Senhor se mova. Há espaço para mais um e nós já guardamos por si. Joana, muito obrigada. Ludmila, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, pastor, obrigada. Pastor Mauro, boa tarde. Cada um de vocês está no que vocês estão a rir. Amém, boa tarde, Deus abençoe, glória a Deus também. Vamos embora. Certamente hoje é o dia que o Senhor fez. Amém. Aleluia, aleluia. Hoje É o dia. Ei, amém. Joana. É o dia, Amém, alele. amém, alele, amém, alele. Aleluia. Hoje é o dia, 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 dia de vitória, dia de milagre, dia de vitória. Aleluia. Hoje é o dia, Amém, alele. Amém, amém, alele, amém, alele. Amém, amém, alele, amém, alele. Amém, alele. amém, alele. Aleluia. Aleluia, Vamos embora. aleluia. Quão bom e agradável estar na presença do Senhor reunido. Amém e amém. Muito obrigada, pastor Mauro, Joana, Ludmila. Qual é Aleluia. o dia de hoje que temos hoje agendado da parte do Senhor? Ansioso para podermos entrar nesses tópicos que temos. Tem sido uma bênção estarmos essa semana toda reunidos no Senhor, podermos ser participantes e nunca nos esquecermos nem nos sentirmos legalisticamente proibidos de usufruirmos, participamos do gozo que temos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Mauro, nós temos falado nos nossos programas sobre o nome de Jesus, temos falado sobre abrir mão daquilo que é o nosso desejo e alinhar com a palavra do Senhor. Porém, tenho meditado sobre aquilo que temos falado nos últimos dias, aquilo que tem sido as últimas pregações, e algo que eu ponderava no meu coração. Um grande perigo diante de todas essas verdades é a rejeição. E a minha questão nessa tarde é: qual o perigo da rejeição diante da ressurreição? Porque a rejeição rouba-nos o entendimento daquilo que o Senhor já fez por nós, o entendimento do poder e o comando que há no nome de Jesus. Qual é o perigo da rejeição
perante a ressurreição? Eu pudesse pedir para lermos Lucas capítulo 24 para poder responder a essa questão. Lucas 24, sobre a ressurreição de Jesus. Há um relato em que 2 dos discípulos que a caminho de Emaús, andando, falavam entre si de tudo aquilo que havia acontecido. A partir do versículo 15, nós pudéssemos ler. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o sacrificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que, também, algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele lhe fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e eles desapareceu-lhes. E disseram uns para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Amém? Amém. Verso 22, se pudéssemos voltar a ler o verso 22. É verdade que, também, algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Sim, continuando. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. O que é que fez a tristeza nesses homens? Penso que é a falta de fé, porque eles não creram que ele... Ou seja, não só a falta de fé, mas porque eles não trouxeram à memória o que já estava escrito, de que ele ao 3º dia havia de ressuscitar. Tendo eles convivido com Jesus, tendo a promessa. No livro de Isaías 53 diz que em Jesus não víamos nenhuma beleza. Era o mais indigno dentre os homens, experimentado nas dores e sofrimento, rejeitado por todos. Então, Jesus começa a dizer: honestos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Isaías 53, o profeta Isaías disse que ele seria rejeitado. Mas aqui estes homens, por causa da rejeição que Jesus, o nome de Jesus,
a causa de Jesus sofreu essa rejeição por parte dos homens, de repente eles estão contristados ao ponto de não conseguirem trazer à memória as coisas que eles sabiam. Amém? Amém. Quando nós estamos debaixo disso, veja o que eles perguntaram. És só o único peregrino que em Jerusalém não sabe das coisas? Quer dizer, você encontra ou imagina só alguém amargurado. Imagina alguém para baixo. E você lhe pergunta, mas o que se passa? Morreu de quê? Se você for para o teatro, enfatizar essa cena, como é que achas que seria a reação de pessoas deprimidas? Pessoas rejeitadas, tristes. Mas Jesus chama eles néstios. Eram néstios. O que é que Jesus estava a dizer? Que embora que na mente deles se justificasse o argumento, porque a rejeição é que quando começa, é um dos frutos da rejeição, a tua visão agora é deturpada. Tudo o que tu entendes é agora as coisas vês aos teus olhos. Tua visão deturpada. Já não de acordo com a esperança, nem com a verdade, nem com aquilo que já vistes. Agora vês em função do que não está a acontecer. Você sabe que você é amado. Vocês acreditam que vocês são amados nele. Mas constantemente sentidos rejeitados, tristes, abatidos. Mas você sabe que você é mais do que vencedor. Você chora, você clama. Maior é o que está em mim. A minha fé é essa de que aquele que está no mundo. E o que acontece? Você permite espinhos sufocarem a palavra no teu coração. Mas conheces a verdade. Desde a tua juventude sabes qual era a verdade das letras sagradas. O que aconteceu? Para de repente agirmos como néstios. Como se tudo que conhecêssemos, toda a verdade, a torre que era fiel para nós, agora parece que desmoronou. O que aconteceu? É verdade que algumas mulheres dentre nós nos surpreenderam, dizendo que não encontraram o corpo. A tristeza era tão grande que eles não conseguiam olhar além da tristeza. Pergunta que a pastora fez, qual o perigo da rejeição perante a ressurreição? Você vai ignorar tudo aquilo que o Senhor já fez. Amém. Você não conseguirás ter o vislumbre real da tua real condição. Porque estás tão abatido? Por que vocês falam essas coisas entre vocês? Para quem é que Jesus está a dizer? Não sabes que o teu pecado foi perdoado? Não sabes que já o acusador da tua vida foi julgado? Não sabes que agora fostes bendito no Senhor? Em todas as regiões celestiais. Então, tudo isso já tinha acontecido. Mas eles não estavam a dar conta. Era necessário que Jesus fosse tirado. Senão, eles não seriam salvos. Há coisas que o Senhor precisa de tirar para que tu cresças e atinjas o teu potencial. Você se sente rejeitado nas coisas que fazem a tua vida chegar aonde você pediu. Toda árvore que dá fruto, o Senhor limpa, poda, para dar mais fruto. E na hora que o Senhor vem, Joana, vou fazer isso contigo. Amém, Senhor, aleluia, eu estava à espera desse dia. Agora, quando eu começo a te sacudir, Deus, o Senhor ontem me prometeu vitória. O que está acontecendo na minha vida? Não pode. Será que eu vi bem? Será que aquele é Deus? Eu pensava que eu fosse viver isso. Mas olha o que eu estou a viver. De repente, Senhor, eu comecei a ouvir o Senhor, a confiar em Ti. E a minha vida. Aprenda a ouvir Deus, mesmo quando... Aprenda a ouvir Deus, não determinando como é que deveria ser. A Bíblia diz em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrar na presença do Senhor. Aproxima-te para ouvir. Sejam poucas as tuas palavras na sua presença. Aproxima-te para ouvir e não para falar. A fé vem do ouvir e não de falar. Então, ele diz mesmo claramente, cuidado em que não te apresses para determinar o que é, o que não é. Quando isso significa consulta o Senhor teu Deus. Não determina o que é. Interessante ouvir as pessoas orarem.
elas estão a dizer a Deus, só tu que não sabes, Deus. Só tu é que não sabes, Deus. Tu és o único estrangeiro, Senhor, que acontece, não estás a ver o que está acontecendo na nossa sociedade. Tínhamos essa esperança acabou. Ei, Deus, o dólar, ei, quase, ei, Deus, o gás. Só Deus, tu é que não sabes. E começamos a orar diante de Deus, como se estivéssemos a instruir o Senhor. E a pergunta que Deus te faz, quem instrui a mente do Senhor? Então, o perigo da rejeição, do sentimento de rejeição, medo, faz com que tu percas noção da realidade. Agora, tens uma realidade de acordo com a tua visão deturpada. E aí, dificilmente nós conseguimos ouvir. Se formos nos mover nisso por causa da autojustiça, que orgulho. A rejeição está sempre associada ao orgulho. A rejeição, muitas das pessoas que se sentem rejeitadas é porque elas queriam ou pensavam que seria da maneira delas. Então elas exaltaram-se não concordando com o Senhor. E agora o sentimento de rejeição domina elas. Okay? Então, o que é que Jesus disse? Vocês erraram onde? Não conhecendo as Escrituras. Vocês deviam saber o que é que os profetas dizem. Deviam saber, ter entendido e ter aceito, porque vocês conhecendo, vocês é que disseram não, Deus não vai permitir. Se Deus te falou, vai acontecer. Amém. Se Deus disse, assim será. Não, mas eu acredito que Deus é bom, Deus não vai permitir. Você se exaltar, vai te faltar fé, vai te faltar força no dia mau. Porque se o Senhor te disse, vai acontecer. Então Jeremias disse, o Senhor ordenou que fôssemos levados para a Babilônia. Bateram em Jeremias. Quando é que Deus iria permitir que o seu povo fosse levado para a Babilônia? Deus não vai permitir. Então Jeremias, depois de espancado, lhe atiraram no poço. Jeremias disse, ok. Jeremias no calabouço agora invadiram Israel. Alguém lembrou-se e disse, vamos tirar Jeremias, senão ele morre dali. Por que é que eles condenaram o justo Jeremias? Por causa do orgulho. Ou seja, não concordaram com aquilo que eles já tinham ouvido. Então, muitas das vezes nós ficamos sentidos rejeitados, não é porque a gente não sabia. A gente sabia. Alguém disse que a ferida que nós temos, muitas das nossas feridas são causadas pela honra que nós carregamos. Os valores que nós temos são os valores que produzem feridas quando eles não se fazem ou não se cumprem aquilo conforme nós tínhamos valorizado. Então eu acho, não, eles vão me valorizar, eles vão me aceitar. Até porque eu estou a falar não de mim, mas estou a falar de Deus para eles. E de repente eu me surpreendo quando eles rejeitaram a mensagem e perseguindo, mataram o autor da vida. Meu Deus, pensávamos que fosse ele. Nossa esperança está nula. Agora a pergunta é a esperança deles estava em Jesus, nas palavras de Jesus, ou no sentimento que eles estavam a ter, que agora eles estavam num momento especial? Os profetas queriam ter visto esse dia. Diz isso a Bíblia. Os reis, Jesus disse, reis e os grandes queriam atentar para essas coisas. E agora olha eles andarem com Jesus. Uau! Nem Moisés, nem Salomão, nem Jeremias, nem Davi na sua grandeza andaram com o Messias. E olha nós. Agora eles tiraram o Messias. E aí você nota que a palavra ainda não tinha se feito carne neles. E agora eles ficaram abalados e abatidos porque eles tiraram a esperança deles. Então você tem que se perguntar se a esperança deles estava na palavra ou no momento que eles estavam a viver. A Bíblia diz que quando muitos de nós ouvimos sem compreender a palavra, criamos entusiasmo. Uau! E de repente vem a perseguição, se escandalizam. Então, a pergunta está exatamente nesse ponto. Eles não sabiam que os profetas tinham dito isso? Sabiam. Por isso é que Jesus disse honestos e tardios do coração. Eles sabiam disso. Mas por que eles ficaram desanimados? Exatamente. Por quê? Porque eles não estavam a acreditar que Deus fosse fazer isso. É só olhar para Pedro. Mestre, tem compaixão de ti. Não, Deus não vai permitir. E Jesus virou-se para ele. Satanás vai para trás de mim. Muitas das vezes, Deus te dá uma palavra que você nega. E é Satanás que te enforça nisso.
Deus não vai permitir isso. Não, Deus é um bom Deus. Deus não vai permitir isso. Mas sabemos que aqui Satanás estava a tentar impedir Jesus de negar-se na cruz. Ainda acredita-se que Satanás venceu Jesus na cruz. Não, ele entregou a sua vida. E aqui Pedro a tentar impedir Jesus de ir para a cruz. E Pedro está inspirado por quem? Por Satanás. Para tentar impedir que Jesus se entregue a si mesmo. Então, é necessário que a gente entenda assim. Tristeza, rejeição, emoções podem nos fazer perder a noção da realidade que está à nossa frente. Amém. E eles não conseguiam enxergar. Amém? E a Bíblia diz assim, em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entras na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que é que eles não fazem? O que é que eles fazem mal? A fé vem de ouvir a Deus. Deus não se agrada de sacrifícios, mas pela fé ou sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Isso é muito importante, muito interessante aprofundarmos nesses detalhes. Glória a Deus. Amém. Grandes verdades que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos compreender aquilo que Ele está a liberar sobre a sua igreja, que está a liberar sobre nós nesta tarde. Amém e amém. Vamos para um breve intervalo, vamos ter um momento de louvor e voltamos à segunda parte para aprofundar certamente aquilo que o Senhor está a liberar sobre nós nessa tarde. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele está no controle e o vale da sombra da morte não se compara. Não se compara ao seu poder. Seu amor lança fora todo medo. Ele é Deus. 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 E no vale da sombra da morte estará ao teu lado quando as ondas no barco baterem. Vê, Ele está no controle e no vale da sombra
Ele está no controle. Vê, Ele está no controle. Ele é Deus. 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 Só Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Certamente entendendo nós que no vale da sombra da morte Ele está ao nosso lado. Permanecemos firmes e fiéis, olhando unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Pastor Mauro, algo que o pastor referia era em como os nossos sentimentos impedem-nos de ver a verdade de Cristo. Ludmila, como é que vês essa verdade, no sentido em que a necessidade de silenciarmos os nossos sentimentos e permitirmos unicamente o Senhor? Enquanto a pastora lançava o tema, me veio um pensamento. A história de Davi e Jonatas, pai de Mefibosete. Isso respeitante a rejeição versus a ressurreição. Aqui até vou fazer abrir um aspas e dizer a bondade. Se o pastor me permitir, só para ter em contexto, vou só abrir aqui em 2 Samuel 9, vou começar do verso 7. Não, vamos começar do 6 para melhor se enquadrar. Diz assim a palavra: E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Interessante, o verso 8 diz: Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como... Uau! Chamou muita atenção no sentido de que Davi vinha com a bondade, isso vamos dizer, representando Deus com misericórdia, mas Mefibosete, por ser deficiente físico, ele não se via como alguém que poderia receber aquela bondade e aquela misericórdia, tanto que ela aqui acentuou que ele se via como um cão. Então achei isso muito interessante. Lud, algo que penso agora, será que ele se via dessa maneira por ser deficiente físico? Ou porque era assim que ele pensava de si, ele não via em si o valor? Acho que daí é que ele se sentia rejeitado, ele via que não era digno daquele lugar. Será que era a deficiência física? Socorro, pastor. Não, pastor, manda ver. Na verdade, nisso eu tinha uma questão, que é como identificar o espírito de Mefibosete. Porque nós vemos Mefibosete, ou vemos as pessoas a entenderem, vou pôr nesses termos, Mefibosete de diferentes maneiras. Há pessoas que olham para Mefibosete e veem Mefibosete como alguém inocente, como a Lud referia, por ser deficiente. A Ioana referiu como ele se vê. A Bíblia diz como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Ele se via como um cão morto,
porque ele não olhava para Jesus, o autor e consumador da fé dele, que é aquele que dizia quem ele era. A Bíblia diz que nós fomos chamados a ser como Jesus. E no programa anterior, creio eu, ou há 2 programas, nós falávamos sobre meditar nas coisas do alto, meditar naquilo que o Senhor diz que nós somos. Há dias alguém fez-me uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi: pastora, como é que tu venceste a inferioridade? Porque era alguém que estava a lutar com aquela situação, ou o Senhor está a trabalhar naquele aspecto. E com um exemplo, na verdade a minha resposta, reduzindo aqui aquilo que nós falamos, foi: medita naquilo que o Senhor diz sobre ti e não naquilo que tu achas que é. Porque tu olhas e vês em ti isto e o Senhor diz de ti isto. Então, muitas das vezes nós olhamos para nós naquilo que nós... Acho que no programa anterior o pastor Mauro falava em como as pessoas, quando nós falamos de Jó, ao redor chegam e dizem isto e aquilo, e nós não ponderamos, não atentamos para aquilo que o Senhor diz de nós. Amém. Amém. Eu realmente, se calhar vou insistir um pouco mais, acho que vou pressionar um bocadinho mais no como ele se via. Porque eu penso que, ok, De quem era a culpa de Mefibosete ver-se assim? Vou pouco passar o... Mas a quem é que... A quem Mefibosete confiava. acusava? Não, ok. Quem é que Mefibosete acusava? Porque toda a narrativa que temos é que Mefibosete viu-se como um cão morto, confiava em Ziba, e Ziba o enganou. Amém. O homem normalmente tenta justificar aquilo que ele sente e por que ele sente. Eu sinto isso porque isso me aconteceu. Quem era Davi? Quem era Davi? Um homem segundo o coração. Não. O rei Davi chama Mefibosete para se assentar à mesa de quem? Do rei. Dele quem? Do rei. Que rei? O O rei que, Davi. perseguindo Saul, penso, pondo em contexto, Mefibosete, Saul. quando Filho de caiu, quem? Mefibosete, filho de Filho quem? de de Jonatas. Quem seria Jonatas? Jonatas é que seria o rei, Então- mas ele deu... Então, Está aqui a resposta. então, quando ele Era disse- contra Davi. nesse quando caso. ele disse não passo de um cão morto, quem é que tinha morrido? O pai. Jonatas. A pergunta é, será que Jonatas estava acusado da vida da morte do pai dele? Mefibosete estava acusado de Davi. Sim, será que Mefibosete acusava a Davi em relação à morte de Jonatas? Eu penso que sim. Porque precisava só de ver aqui a passagem. Se bem me lembro, alguma ocasião, eu havia lido que quando Mefibosete caiu, era numa época em que eles estavam a fugir, mas eles fugiam de Davi. Então, faz sentido ele estar acusado de Davi, porque acredito que ele tenha ouvido a história. Então, se não fosse Davi a reinar naquela época, certamente isso não havia de acontecer, porque eles estariam em paz, assim bem dizendo. Amém? Então, provavelmente, um dos traumas de Mefibosete é: não terias de me convidar para sentar à mesa se fosse o meu pai. Amém. Pois, ele estava consciente que era da linhagem do rei. E ele caiu da linhagem. Mas ele cai pelo mesmo princípio que esta semana nós falamos. Que Deus, num homem, procura um homem que ele possa usar. Ele disse: Davi, não faltará alguém que suceda-te no trono. Mas faltou um homem na casa de Saul. Deus interrompeu a linhagem da casa de Saul. O que Mefibosete tinha de ter feito era concordar com a vontade de Deus. Amém.
Assim como nós temos o judaísmo, que entrou em desuso a lei de Moisés. Não se contentando com isso, perseguem Cristo. Tinham de entender, preciso que você me ajude, por favor, entenda com sabedoria. Deus não queria para si um cordeiro que removesse ou que cobrisse temporariamente o pecado. Por um dado tempo, um período determinado, Deus permitiu a lei de Moisés, que anunciava a vinda do cordeiro que não iria cobrir, mas remover. Se removeu, não há necessidade de cobrir novamente. Então, o velho torna-se velho. Amém. Nós é quem chamamos Velho Testamento. Os judeus não chamam Velho Testamento. Eles chamam a lei e os profetas, o Torá, Talmud. Por quê? Porque é a lei vigente para eles. Mas morrendo o sacerdote, na lei de Levíticos, havia um outro sacerdote. Cristo, o sacerdote que não morre, é o sacerdote sempre eterno. Logo, não há necessidade de mudança de sacerdote nem sacerdócio. Logo, a lei de Moisés deu lugar à graça e à verdade em Jesus pelo sacerdócio de Melquisedeque. Então, nós vemos que os judeus não aceitaram a mudança. Mefibosete pode muito bem estar a acusar de não estar a aceitar a mudança da linhagem da casa de Saul para a casa de Jessé, de Davi. 1 de Crônicas 12, vindo alguns benjamitas ter com Davi, Davi olhou e disse: se viestes para me entregar na mão do meu inimigo, sem que haja dolo em mim, o Senhor veja e o repreenda. Mas se viestes para me ajudar, então o meu coração será um convosco. Então o Espírito de Deus entrou em Amazai, que falou profeticamente: somos teus, ó Davi. Eles eram da casa de Benjamim, por sua vez a casa de Saul. Quem é Mefibosete? Um benjamita, que poderia ter vindo não para auxiliar Davi, mas para vingar o pai. Mas pela graça, Davi abordou: existe alguém da casa de Saul que por amor a Jonatas eu possa mostrar essa beneficência? Assim sendo, há um remanescente da casa de Israel do judaísmo que por amor a Davi, aqueles que acreditam que ainda que a lei do Torá já não é a observância, mas que temem o Senhor, esperam no Senhor, então por amor a Davi, Deus trará a raiz. Romanos 11. Ele diz: a queda dos judeus foi a extensão dos gentios. Mas há um remanescente em que Deus vai atrair Mefibosete, judeus. A linhagem de Saul para Davi, a linhagem levítica para Melquisedeque. Amém. Profundo. É só uma forma de comparar, mas há verdade dentro disso. Então, o que nós estamos a perguntar é: o que é que fez Saul ou Mefibosete? E nós olhamos muito para Mefibosete, sentia-se assim, Mefibosete. Talvez Mefibosete passava por aquilo pelo orgulho de não aceitar, concordar com a mudança. Então, os judeus sentiram-se rejeitados nesse sentido. Até hoje. Mas o Senhor rejeitou para a entrada dos gentios em Cristo. A salvação sendo primeiro dos judeus para depois todos os povos. Okay? Porque o próprio Jesus era judeu. Logo, ele não descartou o judeu como uma causa perdida. Não, muito pelo contrário. Então, pela graça, Davi estende a Jonatas. Nesse caso, através de Mefibosete. Mas Mefibosete falhou nesse entendimento.
Amém? Então, Ziba, olhando para o judaísmo, Ziba são aqueles muitos que hoje ensinam, não ocultando a verdade de que Davi lhe chamou, ocultando a verdade de que Jesus o chamou, que há graça para os judeus. Você tem que pregar o evangelho para os judeus. Você tem que pregar o evangelho para os judeus. Você tem que pregar o evangelho para os judeus. E uma das características críticas, que quando nós não estamos aptos para pregar o evangelho para um judeu, significa que nós não dominamos as Escrituras. Amém. E o grande desafio era começarem primeiro em Jerusalém. Aonde? No meio de homens e mulheres que dominavam a lei e os profetas. Por isso é que depois, saindo, começou-se a pregar mensagens distorcidas nos dias de hoje sobre os teus assuntos. Logo, o que temos dentro da igreja são pessoas que nunca são curadas e restauradas ao altar do Senhor, porque sempre, continuamente, sentindo-se rejeitadas. Mas vais perguntar por que ele continuamente se sente como um cão morto, como alguém rejeitado? Porque ele está a rejeitar na realidade o que Deus está a falar com ele, querendo que Deus atentasse para outra coisa. Mas ele disse, para este é a quem eu atentarei, ao quebrantado de coração. Os que esperam no Senhor. Então o Senhor está a falar conosco. Não nos desejos do nosso coração que a gente de alguma forma disser, se tiver, serei. Se Deus fizer isso comigo, serei feliz. Não. Nós estamos a falar dos desejos do coração de Deus, que é para nós aquele que Ele nos deu. A Ele ouvir. A Ele. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a rejeição nos dias de hoje dentro da igreja, por que muitos cristãos, se Jesus foi rejeitado para eles serem aceitos, se os judeus foram rejeitados para que os gentios fossem aceitos, por que há muito cristão que se sente ainda rejeitado? Porque ele não se vê em conformidade com a palavra de Deus. Ele diz, Deus amém, Jesus amém, eu acredito até em Deus, mas na minha vida pessoal, o que é que ele está querendo dizer? Jesus não lhe basta. Então Paulo diz, temo que assim como Eva foi pela serpente enganada, também muitos de vós sejam afastados ou enganados da simplicidade que há em Cristo. Como? Pelas mesmas mentiras, onde Cristo não é suficiente. Então, hoje nós falamos que Deus proverá o assunto do teu coração, o sonho do teu coração, o plano da tua mente. Eles não estão a falar que Deus providenciou o Cordeiro, a remissão dos pecados, o acesso a Deus. Então você tem acesso ao Criador dos céus e chora porque não teve acesso ali, não teve acesso aqui. Você foi convidado para sentar na casa e na mesa do rei. Você chora porque não te convidaram na mesa do escárnio. É muita distorção, é muita cegueira. Mas isso tudo por quê? Porque dessa maneira, como Ziba, muitos ensinaram distorcendo a verdade. Nós muitos até queríamos conhecer Deus, mas alguém disse, não, está aqui, isso para ter suficiente. Pode dizer à igreja, mas não exagera. Podes até, mas não tens que te dedicar dessa maneira. Tens que ter equilíbrio. E então Ziba, os falsos mestres, te afastam daquilo que era a comunhão que ele disse, eis que eu bato e aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Então o grande problema é que em nós, não entendemos que Deus veio para nos restaurar por amor a Jesus, por beneficência, como foi de Davi para Jonatas, e nós olhamos como se fosse sobre nós. Mas depois vem Ziba, o falso mestre, que diz, não é bem assim. Então te desvia da comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ludmila, quão grandes verdades. Amém, com certeza. Amém. Glória. Joana, alguma questão com relação a este ponto? Aleluia. Pastor, não sei se eu sairia um pouco
do ponto que acabamos de falar, mas penso que ainda pode ser abordado no contexto de rejeição. É algo que o pastor havia mencionado em um dos ensinos, em um dos seus ensinos. O pastor mencionava que atitudes de rebelião que são mascaradas de democracia, de direito de falar, de se expressar. Gostaria que o pastor pudesse aprofundar um pouco mais isto com a rejeição, a relação e a consequência, o resultado. Amém. Eu acho que isso não é uma afirmação política, necessariamente, mas é uma afirmação individual. Por quê? Porque aquela menina Greta, alguma coisa não está bem com ela. Você vê aquele rosto irado, uma criança tão pequena, não saltou a cor dela. Não brincou. Ela está irada porque a mudança climática, ela abre os olhos. O que é que tu notas nisso? Algum distúrbio. Algum distúrbio. E ela invoca, não sei se como marionete de alguém, mas invoca uma causa de todos. Para ser aceite. E quando não lhe aceitam, ela fica irada. Eu só quis pegar nesse exemplo para ajudar a entender. O que é que eu quero dizer com isso na realidade? Quando a nossa vontade não é aderida, quando a nossa vontade não é feita, até trago isso mesmo para nós dentro do Evangelho. Muitos de nós, quando fomos pregar o Evangelho, ou vamos pregar, ficamos contristados porque não nos receberam. Mas se eles aceitassem, teriam recebido a ti? Não. Jesus disse, se fizerem contigo, fizeram comigo. Logo, eu não sou rejeitado porque as pessoas não receberam. Amém? Agora, se eu me sinto rejeitado pelas pessoas não terem recebido, então a minha agenda talvez não fosse de pregar o Evangelho, mas que tu recebesses, que tu reconhecesses em mim alguém para tu ouvires. É assim muito fácil usar o nome de Jesus para atrair a tua atenção. Mas a motivação é errada. Então nós caímos nesse engano. Muitas das vezes. E é necessário chamarmos a nós essa responsabilidade. Somos chamados para ir e fazer, e lembrando o que o Senhor Jesus disse. Após termos feito tudo, damos graças a Deus por ter sido achados dignos de padecer com Ele, de fazer parte ou ser participantes disso, mas somos servos inúteis. Daí a glória não é nossa. A rejeição também não é nossa. Os aplausos não são para nós. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus, vasos que dizemos, Senhor, usa-me. Usa-me. Então, por que tanto sentimento de rejeição se Deus te aceitou? Esse aqui é o ponto que nós devemos olhar e permanecer nele. Permanecer nessa verdade, fundados pelo Espírito de Deus. Eu só fiz o que Deus me mandou fazer. Agora imagina que me aplaudissem tanto que eu agora digo, Senhor, não tenho tempo para voltar. Porque aqui onde me enviaste deu certo. Então aí eu estaria a roubar a glória de Deus. Então, daí a igreja em casa tem essa peculiaridade. A comunhão uns com os outros. Então, antes dos discípulos, os 12 apóstolos, irem para o mundo, eles conviviam uns com os outros. Eles conviviam uns com os outros. Se cada igreja em casa, se cada célula tiver o amor como fundamento neles, cheios do Espírito Santo, edificados nesta unidade entre eles, o evangelismo não será uma forma de sermos revistos. O evangelismo não será uma forma de negarmos santidade. Porque muitas das vezes no suposto evangelismo, nós trazemos pessoas que de repente destroem a unidade e a santidade. Mas se nos amássemos uns aos outros, nós nunca permitiríamos que a destruição viesse de fora. Amém. Amém? Então é mais importante dentro das células, dentro da igreja em casa, que a gente seja tão cheio do Espírito Santo, que se sairmos para ganhar almas, não é para sermos vistos, é que saímos ansiosos para voltar. Jesus disse, restaura, ó Deus, restaura-me, Pai, a comunhão que eu tinha contigo no início. Então era suposto, depois de nós termos pregado o Evangelho, vamos voltar para o nosso lugar. Vamos voltar para a presença do Pai. A comunhão que tínhamos uns com os outros. Às vezes nós nem chegamos a amadurecer esse ponto. Amém?
Nem conseguimos amadurecer esse ponto. Se pensar comigo, uma equipa de futebol, quando ganha um campeonato, os fãs do clube celebram com eles. Mas há algo que acontece só entre eles. Quando eles entram no balneário, eles celebram entre eles. Por muito que eles possam partilhar a vitória deles com todos, mas aquilo é uma festa deles. Foram eles que se dedicaram, foram eles que estavam presentes de manhã, à tarde, à noite, foram eles que se privaram durante aquele período. E acho que é muito importante nós olharmos para a igreja em casa nesse contexto. Aprofunda a tua comunhão um com o outro. Porque muitas das vezes falamos de evangelismo como temos de ir, mas chamar pessoas para um grupo em que nós não nos amamos, nós nem nos consideramos, em que de algum modo sentimos que alguém está sempre a tomar o nosso lugar. Não, Davi só está no lugar do meu pai. Eu sou coxo porque Davi está sentado aí. Não, o que tinha acontecido foi porque Deus assim tinha ordenado. Então, cada um de nós, ninguém pense de si mesmo além daquilo que convém. Amém? Concordemos com a palavra, andemos no Espírito, guardando a unidade da fé, a unidade do Espírito, amando e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos boas obras de amor. Então, para mim, privilégio, obrigado por me receberem, obrigado por estar Tatiana, Ludmila e Joana, obrigado. Acredito nos vossos ministérios, acredito. É um prazer para mim sentar e vos ouvir falar, porque também sou encorajado, quer pelos vossos frutos, mas também quer pelo aquilo que sai da palavra de Deus através de vocês, para que nós possamos crescer na comunhão uns com os outros e com o Senhor. Então, Amém. Não gostaria de me assentar à roda dos escarnecedores dentro de uma célula onde uma pessoa se questiona, mas que é isso? Porém, saímos daqui edificados, saímos daqui encorajados. E qual é o encorajamento? Saber que vocês estão bem a fluir no mesmo momento no Senhor. Amém? Amém. Obrigado. Adoro o teu Deus. Glória a Deus. Sentado. Aleluia. No trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor ao que está sentado no trono, ao que está sentado no trono, no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor